assunto e com outro tema. Agora a gente vai falar sobre propósito. O que eu existo nessa terra? Por que a gente foi chamado? Todo mundo tem um propósito. E assim como nós três estamos conversando aqui, a gente se identifica bastante. O chamado missionário, a gente chama bastante de fazer essa obra. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, como vocês identificaram o propósito de vocês? Como sabia que aquilo era para vocês? Vocês podem? Vamos lá, um de cada vez. Conta tudo. Eu acho que de primeira, assim, não é logo de primeira, né? Cara, é algo que você vai identificando com o tempo, né? Com a experiência que você vai criando, né? Você vai se encaixando em algumas coisas, você vê que você não se encaixa naquilo, né? Aquilo que Deus quer pra você, né? Deus, a gente cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação, tem o seu talento e tudo mais. E aí você se pergunta, né, pra que eu fui chamado, né? Onde que eu me encaixo melhor, onde que eu me satisfaço, onde eu sou feliz no que eu faço. Então, eu acho que é isso, assim. A gente canta, né, na igreja também, a gente faz parte do grupo de louvor, já faz parte de coreografia. E tudo isso era uma forma de eu adorar a Deus, né? Mas eu ficava me perguntando, qual é a minha forma de servir a Deus? Qual é a minha forma de produzir para o reino, né? Porque a gente tem que produzir frutos. E eu ficava me perguntando sobre isso, eu falava, qual é os meus frutos, né? Quais são os frutos que eu estou dando para o reino? Então, acho que foi me pegando nisso, né? Foi me dando um certo desconforto, né? De só estar dentro da igreja, né? Só presa em algumas coisas. E eu vi a necessidade de ir para fora, porque assim que a gente vai para fora, como a gente fez, a gente vê que é completamente diferente, né? Tipo, é um desafio diferente. A gente conhece pessoas, a gente se relaciona com as pessoas, a gente traz as pessoas para o nosso convívio, a gente se preocupa, né? Que nem eu costumo de falar, é muito fácil a gente sair para fora para evangelizar. A gente precisa você cuidar, né, da pessoa, você está ali todos os dias, Verdade. você dá um apoio, você atender chamada, você atender telefone, então assim, dá aquela atenção, né? Então, se não tiver um amor maior, né, por Deus, né, em primeiro lugar, acho que nada vai assim muito para frente, porque primeiro a gente tem que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e que é o maior mandamento, e amar o próximo, como a nós mesmos, né? Então, assim, é a forma que nós amamos também, né? E o nosso propósito vai se identificando nisso. No que eu mais amo fazer, o que eu consigo fazer, o que me satisfaz, o que me deixa feliz, né? Então, primeiro, como tu começou a descobrir, primeiro você fez parte de todos os processos da igreja, coreografia, dança, criança, tudo isso. É o mesmo processo também do que eu, porque para descobrir se você gosta de uma coisa, você tem que fazer tudo, aí depois no final, não, eu gosto literalmente disso. Que nem também no meu. Que satisfaz, né? Entendeu? Que faz isso de graça, que eu tenho o prazer de acordar cedo, esse horário é longe, eu faço de qualquer forma. Então, identificar essas coisas é muito importante, né? Eu sei que, assim como vocês sempre se dispõem, abrem o coração, faz voluntariamente, sem cobrança, sem nada, sem disso, é amor. E se você tem um amor por aquilo, literalmente, é para aquilo que você foi chamado, não é? Tu também se identifica assim, Jamile? Eu me identifico também. Assim, eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, né? Aí foi começando nisso daí, de ajudar as pessoas no que elas precisam, e daí foi surgindo, foi acendendo como se fosse uma chama no meu coração sobre evangelizar, que isso também é um cuidado, né? E aí juntou o útil e agradável, eu falei, é isso que Deus tem pra mim, é isso que eu quero, e bora. E chegou, né? E foi falado pra gente lá Isaías falou uma palavra, uma frase assim, pequena, né, mas que para mim surge todos os efeitos. Ele falou assim, a gente precisa ter um coração voluntário. Né? Então, assim, eu falei, é isso. Esse é o meu chamado, é para isso que Deus me chamou. Então, assim, meu coração ele é completamente voltado a isso. Né? Quando eu apresentei o projeto lá em junho, foi isso que eu falei. Eu falei assim, eu tinha vontade de fazer, mas eu não sabia como, porque a gente fica com medo, né? Sim. A gente sabe que a gente vai enfrentar muito não, que vai ter dificuldade, vai vir as lutas, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, vale a pena? Né? A gente se pergunta isso. E, assim, o que eu posso dizer com toda a minha experiência, né, do projeto, tanto do ID quanto do Importa, vale muito a pena. Não tem preço que pague. Você vê uma pessoa se rendendo a Jesus, a pessoa chorando, a pessoa, sabe, ficar feliz com um abraço, né, com uma ligação, você dá uma cesta básica e aí você vê que você não tem nem ideia, a pessoa não tem nada em casa, a pessoa realmente não tem, e você vai lá e você dá. Sabe, assim, sendo guiado pelo Espírito Santo.
E a pessoa chorar, é coisas que, tipo assim, não tem preço. E a Bíblia fala que mesmo que a gente faça tudo, ainda nós seremos chamados de cegos inúteis. Então, assim, mesmo que eu faça tudo isso, ainda é muito pouco, sabe? A gente está sempre, quando a gente se envolve com isso, que eu falei para ela, você pode ver que quando a gente se envolveu com esse, aceitamos, né, o nosso chamado e começamos a se posicionar, fazer mesmo, né, a agir, porque o falar é muito fácil, então agir é que é difícil na prática, né? Quando nós começamos a agir, a gente, como eu falei para ela, assim, uma coisa foi puxando a outra, né? Então, eu vi o Não Importa, veio o projeto, veio tudo isso, e uma coisa foi puxando a outra e foi nos satisfazendo, e, tipo, e é que nem ela falou, essa chama vai queimando em nós, né? Tipo, a gente não se satisfaz com uma coisa, a gente quer mais, quer buscar mais, e a gente continua falando de Deus, a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala, se a gente estiver na rua, a gente fala, se a gente estiver no serviço, a gente fala. Porque a chama começa a arder em nós, é algo que a gente nem controla às vezes, né? Quando vai ver, ela tá falando de Deus, ela tá falando de Jesus e tá falando que Jesus salva, que Jesus liberta e sai é algo voluntário, natural, né? é voluntário, porque o seu coração tá voltado nisso, né? Então, porque nem essa frase ficou pra mim, né? De a gente ter um coração voluntário, porque é isso que a gente tá fazendo, né? Então é isso que a gente tá assim, se dispondo a isso, né? Ser usado, ser um instrumento por Deus pra isso. Isso é verdade. E, tipo, ao longo da caminhada, assim, a gente começa, né? Porque de tanto tempo da igreja que a gente fica dentro da igreja, a gente fala, meu Deus, eu perdi tanto tempo, sendo que eu poderia ter feito isso, olha quanto tempo eu perdi. Eu tive, assim, uma oportunidade de misericórdia, que assim, de crente mesmo. Eu fui, né, na biquinha, só pra tomar um sol, conversar com meu namorado, que eu tava esperando ele lá. Aí do nada chegou uma senhora lá, sentada, toda alegre, empolgante. Ah, você tá aqui fazendo o quê? Eu, tomando sol, tô sentada, isso, aquilo. Aí ela foi falando da vida dela, falando, meu Deus, eu só vim tomar aqui um sol. Mas ela ficou falando, aí falou que não existe mais amor, depois falou que não acreditava mais em Deus. E foi falando. No final, aí eu descobri do porquê tudo isso, né? Ela já foi salvada por um pastor, ela já foi... O pai dela estupou ela também. Tipo, muitas coisas horríveis aconteceu com ela. E no final de tudo, o que aconteceu? Eu não acredito em nada. Aí eu fiquei assim, o que eu vou falar pra essa mulher? Aí eu fiquei assim pensando, aí chega meu namorado, vai e fala, porque abençoe a vida dele. E falou. E a mulher deu a entender. Porque, tipo assim, as pessoas andam muito sem esperança. Se Deus existe, então por que acontece morte, guerra? Por quê? Porque essas coisas existem. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. As pessoas estão mudando, mas Deus é o mesmo. Ele não muda. Então, eu vejo assim, que por muito tempo que a gente também tem dentro da igreja, às vezes a gente nem está muito preparado para estar lá fora. Por quê? Nem tudo é só culto no domingo, culto na quarta. A nossa vida cristã é muito mais do que isso. E literalmente, ao longo do tempo eu percebi que eu não quero perder o tempo dentro da igreja. A nossa vida é muito mais importante lá fora. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, conversando com as pessoas. E eu vejo, nossa gente, literalmente, desde quando eu fui nesse evangelismo, meu Deus, eu moro aqui há tanto tempo, e o quanto de necessidade as pessoas têm, né? Por mais que tenha uma igreja em cada esquina, em cada rua, mas o que as pessoas precisam é de afeto, de pessoas presentes do lado. E a gente vê que, meu Deus, isso falta bastante, a gente precisa literalmente ver o foco, por quê, né? Que a gente foi chamado. É porque assim, as pessoas pensam assim, eu fui chamado somente para adorar a Deus. E não é só isso. Isso é fake news, viu? É fake news isso. Não é só isso, a gente foi chamados para adorar a Deus sim, né? Mas também somos chamados para servir. Sim. Somos chamados para a grande obra, né? Nem acho que lá em João 14:12 fala, né, que nós fazemos coisas maiores. Sim. Né? Que nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. Ele não está se referindo aos milagres, às coisas que Jesus fez, está se referindo à propagação do Evangelho. E tem, acho que se não me engano a memória, acho que é em Romanos, que fala sobre como virão se não há quem pregue. Como a gente vai alcançar as pessoas lá fora se a gente está dentro da igreja, somos nós que temos que levar a palavra? Como pregar se ninguém se dispõe, aí se ninguém vai, se está dentro da igreja, como? É impossível. Então, assim, a igreja, tem que tirar um momento para isso. Para ir para fora mesmo, sabe? De ir naquele irmão lá que não vem há muito tempo, de procurar aquele irmão que se desviou. Vai até a casa se for necessário, né? Porque às vezes as pessoas estão só esperando um resgate, sabe? Estão só esperando um abraço e a gente viu isso. É só isso. Às vezes não precisa nem falar muito, né? Projeto. De Deus, eu só... Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, que nem você falou da senhora, né? Assim, e o
o evangelismo, ele também é isso, a gente se ouvir as pessoas, a gente está ali para ouvir, para servir, para amar, para cuidar, né, para abraçar e trazer algum tipo de esperança, né, para a pessoa, algum tipo de fé, que né, a gente falou, às vezes as pessoas estão machucadas com a própria igreja, assim, tô falando da igreja aqui, tô falando no geral, né, com todas as igrejas, então assim, isso não é só dentro desse ministério, é no geral, em todos. Então assim, infelizmente, né, porque muitas pessoas saíram, não voltam porque foram machucadas por alguém, por uma palavra. Então assim, dessas pessoas a gente tem que ter o dobro de cuidado, sabe, o dobro de amor, o dobro de tudo. Porque a gente tem que levar esperança para essa pessoa e o amor, né, de Deus, porque Deus ainda é o mesmo, gente, é o mesmo de ontem, de hoje, ele ainda opera milagres, opera maravilhas, né, eu tenho vivido isso na pele, a gente tem vivido isso de, tipo, sabe, de ter fé, que a gente costuma dizer, amiga, eu tô vivendo pela fé, porque a gente tá vivendo assim, então assim, essa experiência assim, que a gente tá tendo com Deus, né, continua tendo com Deus, é única, é impagável, sabe? Tipo, sabe que você não tem nada e Deus providencia algo pra você. Né? A gente tem vivido por isso porque a gente tem exercido a nossa fé, né? A gente tem crido, a gente tem confiado em Deus. E o que falta em nós, né, dos cristãos no geral, né, nós como corpo de Deus, é isso, é sair da zona de conforto, mas às vezes a gente tipo, ficar, eu não estou preparado para isso, não estou pronto para isso, né, e tal. Meu, que você falou, você está há anos na igreja e não se sente preparado ainda. Como? Tem algum problema, né? Tem alguma coisa errada aí, tem algum mistério aí que não está certo, porque a gente tem que falar, nem que seja você falar só do teu testemunho para alguém, já é falar de Jesus, sabe? Porque a pessoa pode se identificar, né? Aconteceu isso também comigo no projeto, eu fui numa casa de uma moça, e depois ela contou o testemunho dela pra mim, e eu me identifiquei muito com o testemunho dela, porque era muito parecido com o meu, e eu comecei a falar do meu, né, e tudo mais. Eu falei pra ela, assim, olha, no meu caso, foi só Deus mesmo na minha vida. Porque tem momentos que é assim, tipo, não vai ter ninguém do seu lado, vai ser você e Deus, e ali vai ser você, tipo, aquela experiência vai ser a melhor experiência da sua vida também. Porque vai ser você e Deus, vai ser Deus te ajudando, vai ser Deus cuidando, vai ser Deus te amparando, vai ser Deus curando. Então, assim, o que eu vivi dentro do meu testemunho também foi muito isso, né? Tipo, foi o próprio Deus que me tirou de lá, foi o próprio Deus que me tirou das trevas, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é isso, é amá-lo, servir Ele, sabe? Tipo, e continuar servindo, sabe? Ainda que eu faça muita coisa, ainda seria pouca perto do que a gente tem que fazer. Entendi. É verdade. Ela estava falando sobre fé quando ela apresentou o projeto em julho, eu estava trabalhando ainda. E ela sentou, conversou que ela precisava de apoio. Eu falei pra ela, não, eu tô contigo. Com medo de São Filho, eu tô contigo. Aconteça o que aconteceu, eu tô contigo no projeto. E naquela semana acabou o contrato com a minha empresa no mercado, parei de trabalhar e ficou eu e o Felipe em casa sem trabalhar. Meu Deus, que bênção! Ela já estava há muito tempo já sem trabalhar. E eu falei assim, meu Deus do céu, só foi eu aceitar o projeto e tal, e aconteceu tudo isso, e agora, meu Deus? E foi isso que ela falou, a gente cada dia tem vivido pela fé, e antes de ir pro Eu Me Importo, eu tava mais ansiosa para ir pro Eu Me Importo do que com o emprego. O emprego, Senhor. Mas o Eu Me Importo servir era maior. Então, tipo, eu nem cantei vitória, consegui um emprego. Não, fiquei na minha, que a minha agitação mais, a minha ansiedade era pro Eu Me Importo, entendeu? Então, a gente acaba entendendo que essas coisas não que são banais, são coisas rasas diante daquilo que Deus tem pra nós, entendeu? É como se fosse assim, faz o meu, que eu cuido o do resto seu. Eu cuido. Então a gente tem vivido muito sobre isso, é que nem o hino que fala, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então a gente tem vivido muito isso, cada dia a gente vem crescendo, conforme a dificuldade vem, bate para desanimar a gente, como eu perdi o emprego, né, fiquei uns 2 meses sem emprego, já tem uma semana que estou trabalhando, graças a Deus. E a gente tem visto o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E sobrenatural, né? Que sobrenatural. Gente, a primeira coisa que Deus mexe também é mais o nosso íntimo, né? Na nossa família, nas nossas coisas que gostamos.
Meu, perdeu um emprego, velho, desempregada. Nossa, É loucura. Meu Deus. E a gente precisa, né? Porque a gente É. precisa pra ajudar alguém e a gente não tem, porque a gente tem que estar passando. Tava conversando sobre isso quando a gente chegou. Que as pessoas às vezes pedem ajuda, tipo assim, meu, eu preciso ser ajudada. E a gente fala assim, isso é muito louco, porque assim, a gente tá passando, tipo, por uma situação não igual, né? Mas um pouco parecida com a da pessoa. A pessoa diz, ai, eu tô precisando de alimento, precisando disso, precisando daquilo. Meu Deus, eu olho pra ela, ela e é incrível, tipo assim, que nem aconteceu esses dias, né? Eu consegui montar 2 cestas, assim, em menos de 1 hora, sabe? Batendo de porta em porta, eu preciso disso, preciso daquilo, não sei o que, não sei o que. E peguei tudo, juntei e fomos levando pra família. Então, assim, é uma coisa muito de Deus, sabe? Tipo assim, a gente. É tipo assim, vai, se esforça, tem bom ânimo, que o resto eu vou fazer, tá bom? Já acontece. E acontece realmente. Então, tipo assim, nossa, como Deus é bom. Então, todas essas coisinhas assim, né? Parece pequeno, mas pra nós, nossa, tem um preço assim, impagável. E a gente fala assim, nossa, realmente Deus é Deus, é Deus é Deus, sabe? Continua operando maravilhas e é só a gente se dedicar, né, sabe? Se esforçar. As coisas acontecem, sabe? Deus ainda faz, Deus ainda cura, Deus ainda, né, supre todas as necessidades, ajuda a gente, sabe? Quando a gente pensa que não. E a gente consegue, a gente vê que um pouquinho de esforço só que a gente faz, sabe? Só da gente sair só um pouquinho assim do nosso desconforto, né? Saindo ali um pouquinho, tu vai ver que Deus já vai trabalhando. Então, assim, é só necessidade de nós se colocarmos, sabe? Na posição pra isso. Então, tudo isso acontecer, né? Isso. E vocês, irmãos, que estão ouvindo a gente agora, ó, uma experiência, vocês que vivem dentro da igreja enchendo o saco de pastor de todo mundo, vai pra fora, que tem gente precisando de vocês. Parem de encher o saco, porque essas coisas que acontecem dentro da igreja é muita falta de propósito, de vocês saberem, você tá no meio do caminho, você já sabe que foi chamado. Então, para de dar trabalho e vai fazer o ID. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, essa aqui é uma palavra muito importante porque é necessário vocês também saberem e eu espero que vocês também tenham aprendido a respeito sobre isso, que vocês também podem compartilhar. E eu fico muito grata por vocês terem vindo aqui, missionárias, mães maravilhosas brasileiras que estão aqui. E eu venho agradecer pela presença de vocês. Foi muito bom a gente também ter conversado. Tá bom? E também o nosso patrocínio aqui, El Shaddai, a nossa mini empresa de enfermagem também, que está nos patrocinando. Está presente também em Praia Grande, Santos também que tem, né? Só não tem São Vicente, eu acho. Ó, eu tô falando do negócio que eu nem sei, mas é isso, tá bom? Tem o número de telefone também que está aqui, depois a nossa produção vai colocar na descrição e vai deixar tudo no ok, tá bom pra vocês? E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, também pela presença de A vocês. gente que agradece. E que Deus abençoe vocês e deposita R$1.000 na conta de cada um. Amém.